Pois, bem-vindos! Como vocês estão? Como estão as coisas por aí? Tudo bem com vocês? Hoje é dia de live aqui na Abrap. Hoje nós vamos conversar com a terapeuta aqui do time Abrap, a Camila. E hoje nós vamos falar sobre o tarô como uma ferramenta de autoconhecimento. Agora foi! Oi! Bem-vinda, Girassol. Eu vou me apresentar inicialmente, vou deixar espaço para você também se apresentar, falar um pouco do seu trabalho. Sou Stephanie, sou psicoterapeuta aqui do time Abrap, do time Ouro, assim como você, e sou responsável pela criação de conteúdo para falar sobre saúde mental nas nossas redes sociais. Lembrando todos os nossos girassóis que os nossos terapeutas estão lá na nossa plataforma, que é o link aqui do nosso perfil. Fala um pouquinho sobre você, Camila, como é essa jornada de terapeuta, se presente, por favor. Bom, gente, boa noite. Tô um pouquinho nervosa, acho que é a minha primeira live com vocês. Bom, eu sou terapeuta, trabalho com o tarô já tem pelo menos uns 4 ou 5 anos, mais ou menos. Eu sei, a minha mentora já passava isso para mim, eu apliquei muito nas minhas consultas, que é o tarô como uma forma de autoconhecimento, né? De um direcionamento. A gente tem muito aquela. A maioria das pessoas, quando escuta falar do tarô, pensa que é só previsão, que é só. É algo assim, ah, para prever o futuro, eu tenho medo de fazer porque eu não quero saber do futuro. Eu falo, gente, é muito mais do que isso. É uma ferramenta de autoconhecimento, de direcionamento, sabe? Eu acho muito importante a gente. Quantas vezes a gente já não se sentiu até perdido, sem direção, não sabia que decisão tomar, e a gente acha que é igual a terapia, ela só. É igual terapia, né? A gente só busca quando tá ruim, não é? É justamente nos bons momentos que a gente tem que estar aberto para esse tipo de coisa. E eu sempre abordo muito isso nas minhas consultas, justamente para as pessoas conseguirem até uma transformação na vida, como o tarô foi na minha, desse autoconhecimento. Uma coisa que a gente sempre conversa aqui com os nossos girassóis e pergunta: qual foi o seu primeiro contato com a terapia e por que foi uma escolha sua, como você abraçou essa jornada? Algo que os nossos girassóis sempre se identificam. Olha, é, eu não estava nem preparada para essa pergunta, mas eu vou falar porque foi o momento mais crítico da minha vida, para falar a verdade. O tarô, quando eu comecei a ver alguns vídeos na época no YouTube, eu vou falar que a minha mentora é a Nick Furlaneto. Eu comecei o curso com ela, mas antes de conhecê-la, antes de começar o curso com ela, eu estava numa fase de depressão muito profunda. Eu ainda não tinha tido minha filha, eu tenho uma filhinha de 5 anos. Foi, assim, o início do pior momento da minha vida. E o tarô, assim, me ajudou. Não era. Eu não pedia tanto. Eu pedia mais um. Por favor, me ajuda a lidar com isso. Eu preciso me conhecer, eu preciso saber aonde as coisas estão travando na minha vida, porque eu não consigo tomar tais decisões, como eu posso melhorar como pessoa para poder passar por isso. Então, com a ajuda tanto de terapia, de psicólogo, tanto com o tarô, na época a Nick me atendia. Então, isso tudo fez uma enorme diferença. E aí ela falou para mim, por que que você não trabalha com isso? Porque quando você fala, você me traz muita calma também. Você deveria tratar com isso, através do tarô. Eu falei, olha, não é uma ideia. Aí eu comprei o curso dela, fiz o curso dela, assim, estudei pra caramba, e aí quando eu vi, eu já estava atendendo as pessoas. Ficou mudo o finalzinho? Desculpa, é que estavam ligando ali, mas é isso. Foi um período assim que me ajudou muito. O processo de autoconhecimento me fez sair desse período de depressão, sabe? Porque o conhecimento, ele é mesmo uma arma. Quanto mais você se conhece, mais você aprende, melhor você aprende a lidar, eu acho, com as adversidades da vida. Então, eu procuro levar muito isso com as terapias do tarô. Nossa janela de oportunidade aqui da BRAP, até ter dos parceiros e outros colegas que a gente convida, é trazer essa observação que você trouxe.
que quando a gente fala de terapia, antigamente a gente tinha só uma vertente, só uma linha, mas nem todas as pessoas vão ser acessadas ou se conectar com essa vertente. Igual você falou da sua conexão com o tarô, eu sou psicoterapeuta, eu atendo só através da terapia da fala e mais a minha terapeuta energética e eu faço as minhas sessões de cuidado terapêutico com o tarô. Então, assim, ainda que eu atenda numa vertente, a minha paixão do meu autocuidado está voltado mais esse campo energético, mais esse autoconhecimento através das cartas. E quando a gente vem aqui é para trazer, quebrar também esses tabus, né? Que existem várias formas da gente se abrir. E você, naquele momento, se permitiu, que eu falo que é uma coisa muito importante, da gente se permitir cuidar, se permitir se conhecer essas várias linhas da terapia. Que aqui existe ainda muito tabu, igual você falou, é adivinhativo ou não é uma jornada. E é quando você se abre ao conhecimento, a poder acessar o poder de se curar, se conhecer através dessas muitas ferramentas que tem que a gente pode melhorar. E a maior realização de um terapeuta é quando se abraça uma linha e também se cuida com ela. Acho que também esse é o nosso momento também de achar esse propósito. Exatamente. Até a Maria Alquim, ela perguntou ali, ó, para quais áreas o tarô ele é indicado? Gente, o tarô é indicado para todas as áreas da vida, não se restringe só a relacionamento. Às vezes a gente também tem esse tabuzinho e não é. É muito mais amplo, é para profissional, é para financeiro, é para você mesmo, né, no processo de autoconhecimento, como a gente já falou. É para todas as áreas das quais você precisar desse direcionamento. Às vezes é até para um relacionamento com a sua mãe, com o seu pai, com o seu chefe, com o seu amigo, entendeu? E às vezes até para captar até uma mensagem do seu guia espiritual. Quantos atendimentos eu não fiz que eram os guias que queriam dar a lapada terapêutica na pessoa? Vários. Eu sou espírita kardecista, eu falo, mas eu já frequentei terreiro de Umbanda. Eu falo assim, não tem. Nasci na católica, eu falo assim, então não tem uma religião específica, sabe? O tarô é mais é igual o espiritismo kardecista, é uma fonte de estudo. Entendeu? Então encara isso, não é em si uma religião. As pessoas que às vezes têm esse tabu, esse maior preconceito sobre o tarô, igual você trouxe aí, fazendo essas ligações, qual seria a primeira sugestão que você daria para a pessoa conhecer um pouco mais ou se abrir para a oportunidade de ter esse acesso ao tarô? Olha, normalmente as pessoas quando chegam a primeira vez assim para uma consulta, nunca fizeram, eu sempre indico fazer ou uma mesa real, mas voltada à pessoa e talvez situações em volta, porque a mesa real ela é bem abrangente, né? Ela não pega só a pessoa, ela pega situações em volta, pode vir desde relacionamento, trabalho, saúde, pode ser os guias falando com você, então assim, ela é bem ampla. E isso dá um pouco mais de conforto, porque quando a pessoa vem com o tarô, a maioria, pelo menos, não é porque minha amiga fez, é legal, quero fazer. A maioria não é assim. A maioria é porque tá num período de conflito. Tá precisando de um norte, tá precisando de um abraço, sabe? E vem buscando essa resposta através do tarô. Então, são pessoas que estão abertas a isso. Várias consultas, primeiras, segundas, terceiras, assim, a maioria chora comigo porque quando a resposta vem, é tipo justamente aquilo que a pessoa queria, né? Aquele abraço. Então, a indicação que eu dou é sempre procurar uma consulta com uma mesa real ou uma pergunta sobre si, algo que você queira melhorar em você. Acho que começando por aí, a pessoa vai um pouco menos, com menos barreiras, sabe? Sim, sim. Lembrando que é um norte para que a pessoa tenha ali um Isso, posicionamento para começar a tomar uma atitude que a gente sempre fala, a terapia é parte é junto ao terapeuta de direcionamento, mas a gente tem que ouvir aquelas sugestões, ouvir aquela situação e também tomar uma atitude na nossa vida. E outra coisa que eu falo para os nossos girassóis que perguntam às vezes, só uma sessão já tá tudo bem? Eu falo, as terapias nos transformam a partir da primeira sessão, mas como tudo na vida se você puder fazer um acompanhamento, se você tiver ali a oportunidade de mais sessões, é muito melhor para todo mundo. exatamente. Não adianta querer solucionar o problema em uma sessão, porque, gente, isso aqui não é milagre, é 50-50. É uma coisa sua junto com a terapia e não é só o tarô, né? Como você falou, é acompanhamento, tudo, é um conjunto de coisas, né? Tem uma perguntinha da Girassolzinha aqui.
Como funciona uma consulta? Quanto tempo dura? Olha, varia, tá? Eu tenho por exemplo, eu tenho consultas que são consultas que eu digo prontas. Eu deixo nem todo mundo sabe realmente como formular uma pergunta para o tarô. Então, eu montei alguns tipos de consulta com perguntas já pré-estabelecidas e eu costumo mandar um áudio, né, junto com a foto da mesa. Tem consultas que tem 10 minutos de áudio, tem consultas que tem 30 minutos de áudio, tem consultas que tem 20 minutos de áudio, varia. Mas eu também tenho consultas em tempo real, que é onde eu abro vídeo com a pessoa e aí eu coloco um tempo de 30 minutos ou 1 hora para ela trabalhar quantos temas quiser e quanto achar necessário. Ah, mas pode ser que passe do tempo? Pode. Eu deixo livre, contando que a cada 30 minutos é um valor e 1 hora é outro. Mas assim, não tem um tempo assim, o mínimo, o máximo. É o que vem na leitura. Eu só deixo fluir. A maioria das pessoas tem medo de começar uma terapia com tarô, por exemplo, que eu falo. Começar a terapia com tarô, gente, que eu falo, é começar esse processo de autoconhecimento através das cartas, da espiritualidade e tudo mais. É porque elas têm medo de ouvir a verdade. Medo de ouvir aquele quesinho que a gente não é o alecrim dourado, entendeu? A gente comete falhas, nós temos nossas sombras, que é aquilo que a gente oculta ou que tá no inconsciente. Então, eu acho que vamos começar assim, vamos se colocar numa linha onde nós somos seres humanos, nós temos defeitos. E a gente tá aqui para aprender. O problema não é você errar, o problema é você permanecer no erro, não buscar ajuda, não buscar melhorar, entendeu? Então, assim, não é. Por isso que eu falo, não julga o outro porque ele errou. Veja como ele vai agir depois do erro, né? E é assim também quando você busca terapia. Então, deixa suas amarras de lado, deixa suas crenças limitantes de lado, esteja aberto para ouvir, né? Para melhorar. Eu acho que esse é o caminho. Sim, o medo de visitar as próprias sombras, Isso. visitar os próprios traumas, né? Que é a pessoa tem aquele trauma, em vez dela visitar e entender que foi você trouxe aí pra gente, ela vai pôr uma pedra e coloca num lugar obscuro que só cresce, e é essa a questão. Exatamente. E não tem como fugir. Uma hora você vai ser colocado de frente a isso e você precisa lidar com isso, né? Seja só com terapia, a, a- vamos colocar Tradicional. mais tradicional, né? A psicanálise, o psicólogo, ou mesmo com o tarô, não importa. Uma hora você vai ser colocado ali de frente à situação e precisa lidar. Não tem como fugir. E a melhor jornada que a gente pode estar é sentar e olhar para isso. Fica tanto tempo olhando para fora, se comparando. Até quando a gente tem tiragem de tarô, às vezes as pessoas querem fazer pergunta para terceiros e a gente fala da importância. O direcionamento aqui hoje é para você. Vamos nos olhar. E a terapia, acima de tudo, é esse olhar para dentro, é esse momento do se olhar e melhorar. E esse julgamento que você trouxe também, que a gente tem que quebrar. Mulher é aquela questão que ela se auto-julga 24 horas. A gente já tem esse dom do Exatamente. excesso de julgamento. Então a gente já tem que começar olhando essa situação de uma outra forma. De uma forma mais acolhedora, né? De uma forma menos. Não se julgar, a mulher por si só, que nem você falou, já se julga. Você imagina quando vira mãe. É pior. Eu falo, então, Tem uma frase do filme Comer, Rezar e Amar que eu, olha, levo nas minhas terapias até hoje. Cuide dos teus pensamentos. Escolha teus pensamentos da mesma forma que você escolhe as roupas que você veste. Então não adianta. Ah, eu fiz a terapia. Você escutou a parte que você não é alecrim dourado. Aí chega lá na prática, tu faz tudo diferente. Gente, não adianta. Escolhe os pensamentos, escolhe as atitudes, esteja vigilante. Eu acho que isso é pra gente não se julgar o tempo todo, né? Isso vale para as mulheres, claro, mas eu acho que vale para um todo, né? Um conjunto. Aí a gente pode juntar até duas perguntas, porque também a Ana Fragoso, ela colocou, né? Se precisa ter algum dom, intuição, eu vou juntar até essas duas que eu acho que casa bem aí para responder. Antes de começar a estudar o tarô, eu achava que precisava ter a intuição ou aquele elemento X ali para poder estar lendo, né? Perfeito. Não, tá? Antes de tudo, vamos colocar assim, que não adianta só a gente ter, para aqueles que têm uma mediunidade ostensiva, claro que a mediunidade ela conta muito, tá? Não posso omitir isso.
Mas, eu não tenho mediunidade. Gente, quanto mais você estuda, quanto mais você procura saber, quanto mais você se entrega àquilo, a mediunidade, ela só desenvolve em cima do conhecimento. Então, você não tem a mediunidade, talvez agora, mas à medida que você for estudando, a mediunidade ela vai crescendo também. E quando eu comecei, eu não estava tão ostensiva assim. Hoje já não. Além do conhecimento que cada carta tem um significado, as cartas combinadas também, às vezes elas mudam totalmente o significado de uma outra, entendeu? Então, o curso, por exemplo, da Brapa, ela ensina além do significado da carta, sabe? Por exemplo, vamos colocar aí a carta do diabo. Carta do diabo perguntou sobre o alecrim dourado, aquele ser de luz, veio a carta do diabo. Aí você fala, ai, pronto, é o capeta. Não, gente. Não. Ai, mas ele é. Nossa, então ele é uma pessoa assim, lindo, esbelto, ele é maravilhoso. Pode ser, mas se vocês olharem além da carta do diabo, a gente pode ver uma pessoa que ela pode ser manipuladora. Ou pode falar do que você tá se iludindo em relação à pessoa. Iludindo e formando uma ideia em cima daquilo só que ela passa. Olha quanta coisa a gente pode destrinchar em cima de uma carta. Então é importante vocês entenderem que o conhecimento sobre cada carta vai ser passado no curso e o curso precisa ser feito. A mediunidade, a intuição, isso vem depois. Mediunidade é em cima de conhecimento, precisa estudar. Intuição e paranoia também tem aquele diferencial que a gente fala assim: intuição vem e vai embora. Paranoia vem, fica e te faz sofrer. Então, por aí você já consegue separar muitos dos tipos de pensamento. Acho que eu consegui pegar duas perguntas aí de uma vez. Perfeito, porque quem tem intuição, às vezes passa diante de um lugar e falou, não me senti confortável para entrar aqui, e foi embora. Agora aquela paranoia, nossa, que lugar estranho, achei o lugar ruim. E essa diferença a gente consegue ver na prática e com conhecimento, igual você trouxe. E é Exatamente. uma observação que você falou aí sobre o desenvolvimento da mediunidade. Eu concordo 200% com você, porque eu sempre fui uma pessoa muito pé no chão e que as coisas são muito. É assim e não é, e eu não confiava na minha intuição. Quando eu entrei para as terapias holísticas, quando eu fui acessando, fui me abrindo para a terapia através do tarô, que hoje é a minha terapeuta energética, eu fui entendendo o tamanho da intuição que eu tinha. Assim, em várias situações, às vezes uma pessoa vinha, vou marcar uma reunião. E aí eu já vi assim, eu tenho tal data, mas eu não vou marcar agora, vou marcar daqui uns 2 meses. E nesse passo de prazo que a minha intuição gerou para eu marcar, eu vi coisas em redes sociais das pessoas que queriam uma reunião comigo que eu falei assim, era isso que eu precisava ver, por isso que me deu de não marcar agora. E foi uma coisinha simples assim, ou eu tá lá com a sessão terapêutica e a minha terapeuta fala assim, é um momento desafiador agora para você. Eu falei, mas tá tudo tão bem, não vai acontecer nada, não. Vem aí a reviravolta. Mas eu já estava sentindo, por isso que eu tinha marcado a minha sessão terapêutica. Eu falei, não, eu tô sentindo que eu tô precisando de uma sessão. Fui lá, falei, não, mas vai ficar tudo bem. E é batata. E a gente sente. Não, e E é é, aquela coisa que você falou, eu senti de marcar. Gente, esse negócio aí foi o próprio mentor dela que buzinou no ouvido dela, tá? Ela não vai deixar mentir. Eles ficam direto, e quanto mais você trabalha, mais eles conseguem se aproximar, porque, gente, entidades, espíritos, mentores, eles são vibrações. A partir do momento que você está estudando, está tomando conhecimento, equaliza, a gente escuta melhor, a gente desenvolve melhor. Eles guiam a gente, às vezes, para curso que a gente fala, mas para que eu vou fazer esse curso? Aí esse curso começa a aparecer um monte para você, e quando você vê, você já está fazendo, já está desenvolvendo, e era aquilo que você precisava. Então é isso. é o que eu falo. Não importa se você acredita que amanhã o sol vai raiar. Amanhã o dia vai começar, você acreditando ou não. Eu não acredito nisso. Mas se abra a oportunidade de tomar cuidado, de ter atenção, de buscar conhecimento. Tire o véu da ignorância dos seus olhos, abra, experimente o conhecimento para depois falar, é para mim? Não é para mim. Eu entendo que muitas coisas não são para muitas pessoas. Eu estudei um pouco de tarô, eu tenho muita afinidade com o assunto, mas eu não sou uma terapeuta que atende. Então, a minha afinidade com o tema não é para que eu atenda nessa área, mas eu adoro, eu amo, sou apaixonada. Então, assim, é esse passo a passo de entender a sua área de autocuidado, as suas afinidades e expandir o seu conhecimento que é transformador. Exatamente. E é assim, desculpa.
Falar assim, nossa, ela já tá fazendo atendimento online. Não, não é assim. Mas é porque me buzinaram aqui, pra não falar que eu sou louca, gente. Eu tenho uma mediunidade bem extensiva, eu escuto, vejo, falo, e às vezes parece doido, mas não é, tá? É a mediunidade extensiva. Falaram que você só não trabalha porque você vê as coisas muito de forma racional. E aí, às vezes, na hora que você precisa ler o tarô, ele te força a abrir um pouquinho mais a mente, sair da racionalidade e não é entrar na emoção, mas entrar no contexto do que a carta pede. Não, Mas é isso uma só. grande verdade que você falou. Eu sou extremamente racional, mas é o tipo de cliente que eu atendo hoje através da psicoterapia, me deixa muito racional. Muito assim, é um conjunto, né? Mas é bem assim mesmo. Mas é o que você disse. Eu quero racionalizar tudo, tudo. É uma grande verdade. E é aquela coisa, aos pouquinhos isso vai se soltando, sabe? Por exemplo, eu falo, a Lia não vai deixar eu mentir, que ela tá aqui na live. Eu tinha uma mania assim de colocar a emoção sempre na frente. Eu tinha uma certa dificuldade de balancear emoção com razão. E eu falo através do tarô, através das lapadas terapêuticas, Uhum. tanto com o meu psicólogo, tanto com os mentores que falam através dela e com o tarô. Eu falo assim, hoje eu consigo é, controlar mais a minha mente de ver as coisas sempre numa situação de fora. Porque o tarô ele também ajuda, gente. Às vezes a gente está em situações desesperadoras que a gente não sabe como agir, mas é importante porque ele traz a gente para o consciente. O que é trazer para o consciente? É trazer para a realidade, é trazer para a situação como ela realmente é. E às vezes a gente está vendo isso aqui, mas é isso aqui, ó. É uma crença limitante nossa, é um preconceito, é um medo, porque, né? Acontece, é raro, mas acontece muito que acaba impedindo a gente de resolver as coisas da melhor forma e prolongando o que não era para durar um dia. Então assim, eu sou suspeita para falar, sou totalmente apaixonada pelo tarô. E essa observação que você fez, às vezes a pessoa tem um bloqueio emocional numa situação da vida inteira que se ela tivesse tido a oportunidade de entender que ela pode falar sobre aquele temática com as pessoas ao redor dela que ela ama, ela não levaria uma dor, algo entalado a vida inteira. Mas ela precisa se conhecer e entender essa ferida e que ela pode falar sobre ela com segurança no ambiente que ela está, para não ficar criando esse grande monstro em algo que não precisa ter tanto valor. Não que a dor do outro não tenha valor, mas a forma como a gente sofre em cima de uma dor, às vezes pode ser ressignificada e ser levada de forma mais tranquila e de forma mais amorosa no seu ciclo, nas suas emoções e nas questões que cada um tem. Tem um girassolzinho que perguntou por que no tarô a gente não pode fazer perguntas de terceiros, que tem que ser apenas particular. Não, eu não sei onde você ouviu isso, mas não tem nada a ver, tá? A maioria até das pessoas que me procuram é para fazer pergunta de outra pessoa. O que talvez você. Eu acho que eu entendi a pergunta dela. Tipo, eu não sei quem perguntou, gente, desculpa. Mas talvez seja perguntar, por que eu não posso fazer a pergunta pela outra pessoa? Aí eu entendo. Porque fazer perguntas sobre outras pessoas é completamente normal. Acho que a maioria das consultas são assim. Até as consultas de autoconhecimento, gente, pelo amor de Deus, busquem um tarô também para autoconhecimento, tá? Tenho muitas consulentes, mas eu incentivo. Mas perguntar no lugar de outra pessoa, assim, até a espiritualidade vai falar assim para mim. Eu tenho já já até imagino a cena. Você quer saber por quê? Quem tem que saber é ela. Quem tem que lidar com o problema, com a situação, é a pessoa. Não adianta eu falar a consulta pra pessoa que tá ali perguntando no lugar de outra, porque a outra tá com medo, que eles não vão falar. Vai vir travada a consulta. Eles não me deixam nem tirar a carta direito. Então, quando a pessoa diz que faz isso, ela faz isso até num quesito, eu tenho medo, vai você e pergunta pra mim. Não é assim que funciona. Já está com o campo energético fechado, já está com os bloqueios e as crenças fechando toda a situação, o que dificulta com que realmente a sessão flua de forma correta. Eu falo que é muito interessante, igual a pessoa que tem
esse um receio, ter acesso ao terapeuta, igual a gente começa uma live aqui, a gente tem acesso a um diálogo, entende a vertente terapeuta e fica mais tranquilo para essa situação para quem tem medo de fazer pergunta ou das respostas que podem vir. Quem, conforme se sente confortável, vai ficar com o campo energético mais aberto. Exatamente. Esse ano, até início desse ano, eu lembrei aqui de um caso, uma menina ela veio se consultar comigo pela primeira vez, no início do ano. E ela perguntou assim pra mim. Ela falou, na verdade foi uma indicação, né? Uma amiga minha chegou pra mim, minha amiga quer fazer consulta, mas eu indiquei você, porque eu quero que você faça pra ela, porque vai ser ótimo. Eu falei, não, tudo bem, vamos lá. E aí eu tinha ido viajar, a gente tava numa viagem todas juntas, entre amigas lá, daí ela falou, ó, eu falei, vamos sentar aqui, longe né, da turbulência ali, vamos ficar aqui, a gente se concentra e a consulta sai melhor. Ela falou, não, tudo bem. Aí eu comecei a embaralhar. Aí eu falei assim pra ela, eu falei, olha, se você ficar travada do jeito que você tá, achando que eu não vou adivinhar nem o que você tá pensando, aí eu não vou conseguir começar a consulta. Ela regalou o olho, que ela parecia que tinha visto um fantasma. Aí eu falei pra ela, falei, olha, eu não sei se você já fez consulta, mas cada terapeuta com tarô ali, ele trabalha de uma forma diferente. Se você não me conta, uma galera aí de 500 anos atrás me passa a visão. Então, relaxa. Não tem nada que eu vá falar pra você que eles não vão colocar de uma forma que você vai estar com a escuta ativa, porque isso também é muito importante, ter a escuta ativa, né? Não adianta você querer a verdade, eu falo a verdade, você fala, não, mas não é bem assim. Então, assim, tem que estar com a escuta ativa. Aí ela ficou meio assim, relaxou. Aí eu falei, pronto, agora eu consigo ler. Fiz a leitura pra ela. Ela ficou meio que tremendo, assim, porque ela não estava esperando a quantidade de coisas que ela nem sabia que precisava escutar. Ela não me fez nenhuma pergunta direta. Ela queria ali. Eu senti que ela queria mais um abraço. Então eu fui tirando as cartas, falando coisas sobre ela, coisas que ela precisava ouvir, coisas que veio na consulta ali que ela precisava curar dentro dela. Então, feridas, crenças limitantes e tudo mais. E as coisas fluíram, sabe? Então, eu até lembrei desse caso aqui para contar, porque eu acho que vale a pena. E o primeiro passo, gente, que a gente sempre fala, é esse de se permitir. Ainda que com medo, vai experimentar. O medo passa. O medo é coisa que dá e passa. A Dália até falou aí que o tarô a gente desenvolve a espiritualidade, igual você falou, e a observação que eu ponho. E com o estudo, né? Que tudo que você vai fazer, você quer fazer uma carreira para advogado, você não vai estudar para você se desenvolver com aquelas habilidades. Ramo terapêutico. As ferramentas terapêuticas são a mesma vertente, você precisa ir fazendo. E é a nossa área energética, espiritual, a partir do nosso holístico, com essa vertente, a gente tem tanto bloqueio cultural de aprender a desenvolver, que é o que barra todo mundo. Eu sei hoje do tamanho do meu poder, mas com relação às terapias energéticas, eu sou muito mais aberta a me cuidar do que a cuidar dos outros. Acabei caindo não, recebo, é claro, grata por isso, com clientes mais voltados a terapia, o que seria a terapia tradicional, da escuta passiva, do aconselhamento, da linhagem de atividades práticas com a terapia comportamental, mas eu sei que é muito importante a gente desenvolver a nossa espiritualidade, estar aberto a conhecer as terapias energéticas e cuidar desse campo da nossa vida, que é muito esquecido e ignorado por todo mundo, porque a nossa cultura hoje aqui nos ensina que isso não existe. Exatamente. Exatamente. Assina embaixo em tudo que você falou. É... Gente, tem alguma perguntinha que vocês queiram fazer? E as pessoas têm também, muito falta de Ah, conhecimento com pessoas como você, que tem uma espiritualidade mais sensitiva, mais aberta. E eu acredito também que a mulher aflora muito isso quando mãe, né? Com o campo energético de crianças também é muito forte com isso também. assim, que eu comecei a trabalhar foi depois dela que ela nasceu. Mas assim, tudo aflora, tudo. A parte, principalmente a parte da intuição. Eu aprendi muito a diferenciar o que que é intuição, o que que é paranoia. Apesar de já ter pensado nisso antes dela nascer, foi muito mais compreendido após, sabe?
Eu falo E da isso me grandeza ajudou muito. do poder feminino, de ser portal de vida. E quando a mulher se abre a ser esse portal de vida, eu hoje entendo aquela frase, intuição de mãe, que é quando o portal se abre e a mulher ainda se sente muito mais aberta a esse campo da espiritualidade, como você falou, de desenvolvimento para ela. Exatamente, exatamente. É total assim. A gente Eu tem acho que uma. os nossos girassóizinhos, perguntinha para eles mesmo, eles não fizeram. Deixa eu ver. Ah, não. O Eduardo pediu um conselho geral da espiritualidade. Um conselho geral. Gente, eu vou usar o meu tarô de lavanda, que eu preciso mostrar ele para vocês. As cartas são incríveis. Eu vou mostrar aqui no conselho da. Ele quer um conselho geral da espiritualidade. Girassóizinhos que chegarem aí, quiserem mensagem. Eu vi o Carlos que está sempre aí nas nossas lives também. Ou nós vamos ter agora uns conselhos da nossa terapeuta Camila, que é também aqui do time Abrap, tá? Girassóis. Nós vamos deixar a live salva com o perfil dela. E aí, quem quiser fazer perguntinhas, ela vai fazer umas tiragens pra gente aqui agora. Vamos ver. Eduardo, né? Isso. Os enamorados, a pendurada e a lua. Uau! Tem alguém aqui que tá querendo. Se tá com medo, vai com medo mesmo, né? Tá pensando ali, tá passando. Talvez você tenha conhecido uma pessoa recentemente, essa pessoa tem despertado em você um interesse genuíno, algo. Não vejo ainda como amor, mas eu vejo mais como uma paixão, talvez, sabe? Cuidado com idealizações, sabe? Cuidado com idealização, porque a carta da lua veio do lado da pendurada. Então, assim, ir com medo mesmo não há problema, desde que de forma consciente. Então, traga esse sentimento para a realidade. Não é jogar um banho de água fria porque eu não sei da outra pessoa. Mas aqui não me fala para você tomar cuidado no sentido a pessoa é perigosa. É mais com relação à sua intensidade mediante a relacionamentos. Então, é importante você entregar exatamente aquilo que você recebe. Se você tá muito na vontade, muito que queira dar certo, é óbvio que você tem que deixar isso claro. Mas você também precisa ter a resposta da pessoa, porque senão você vai estar sozinho nessa. Então, manter essa parte consciente, né, do que você está vivendo, era o que eu falaria que veio no tarô aqui, tá? Manter o equilíbrio. Mas é muito gostoso isso que você está sentindo aqui. Aparentemente é que eu gostei, hein? Legal, gostei. Vamos começar assim, que continue assim. Uhum. Agora a Maria pediu também uma mensagem para a vida financeira. Vamos ver. Mensagem para a vida financeira da Maria. Mensagem da vida financeira para Maria. Rainha de Paus. 9 de copas. Cavaleiro de ouros. Sabe o que que, olha, eu vou te falar bem uma verdade aqui, ó. Casa muito com o que a gente falou muito na live. Um tarô como forma, como caminho de autoconhecimento. Rainha de paus com 9 de copas, você sabe exatamente do potencial que você tem. Você sabe exatamente que tudo que você tem a seu favor para o seu meio financeiro, você é capaz de multiplicar. Seja dentro do seu trabalho, você se esforça pra caramba, você é a pessoa que toma frente, você é a pessoa que vai, que você abraça. Sabe? As pessoas te veem isso, porque 9 de copas me traz muito esse reconhecimento, essa visibilidade. Entendeu? Porque a gente tá falando sobre algo financeiro. O Cavaleiro de Ouros ainda me mostra
que tudo isso que você tá plantando agora ainda tá chegando mais coisa pra você, que você já plantou lá atrás. Que não é de agora que você é boa no que faz, ou que você tem esses. é, esses recursos, não é de agora. É algo que você já traz de tempo. Só que assim, não deixe de confiar nunca no seu potencial. Não deixe de abraçar, sabe? Se abraçar, porque assim, falhas a gente comete, mas isso não define você como profissional. O que define é como você lida com a falha. Então foca nisso, tá? E não esquece desse seu potencial que tem. Cavaleiro de Ouros aqui me mostra que tem muita coisa boa chegando aí no financeiro pro seu caminho, viu? Prosperidade financeira, Maria. Só abraçar Prosperidade. que a energia tá boa. A Ana pediu um conselho para a vida profissional também. Vamos lá. Ana, um conselho para você, profissional. 8 de ouros. O eremita. Rainha de paus. Ana, você pediu para o seu um conselho para o seu meio profissional. Você vem colhendo assim. Talvez você já tenha até chego no lugar que você queria, ou você ainda tá. Você meio que se alcançou muitos objetivos assim que você gostaria ou já almejou na vida, de alguma forma. Mas o eremita com a rainha de paus me mostra que você tá naquele dilema, mas eu quero mais. Eu quero. Você tá pensando, talvez, se é isso mesmo que você quer pro resto da vida, você tá pensando muito. O eremita vem no centro ainda do conselho. Você tá pensando muito. E você não tem medo de ir pra cima, sabe? De arriscar. Você não é uma pessoa que você tem medo. O conselho que eu te dou é aproveita essa carta do eremita, que você tá pensando, trazendo bastante aquilo que você, esse redirecionamento na sua vida, essa renovação, talvez porque aqui eu senti mais uma energia de renovação. Aproveita que você está nessa fase e traça com o objetivo que você quer. E não se perde desse objetivo, tá? Porque você é uma pessoa que, se você não tiver recurso, você cria. Porque a rainha de paus é muito assim, não quer ter pra ontem, ela é dessas, ela não perde tempo. Então, só focar e abraçar a causa. Não tem que ter medo, não tem nada não tem nada de obstáculo. Então é assim, é só abraçar a causa mesmo e ir sem medo. Não tem nada que te prenda. Só não fica muitas coisas no mental, não, porque do mental a gente não faz nada. Tem que botar pra ação também. Porque a Rainha de Paus traz isso, não esquece da ação. Sempre girassóis. Na nossa vida a gente tem um direcionamento, mas tem a nossa parte para pôr em prática sempre, em tudo. E tem aqui a Amanda, conselho Vida Amorosa Casada. Então, tudo bem. Ela é casada e quer um conselho pra vida amorosa. Amanda, né? Isso. Rei de espadas, um carro, 5 de ouros. Relacionamento da Amanda não tá fácil, né? Relacionamento. Vem aqui, Rei de espadas, o carro e 5 de ouros. Talvez vocês estejam num período de muita racionalização, de ser mais racional, duro, sabe? Rei de espadas aqui, às vezes ele tende a ser um pouquinho durão. Apesar de ser um rei, né? Ele é um rei ainda que, se não tomar cuidado, ele acaba fazendo até uma justiça com as próprias mãos e, na maioria das vezes, ele acaba sendo justo. Mas dentro de um relacionamento, eu acredito que não pode se atender só à parte de espadas. A gente precisa de um pouquinho de copas. O carro no meio, eu vejo que é assim vontade de vocês fazerem,
pularem os desafios ou resolverem os desafios. Eu acredito mais resolver, porque esse carro me dá movimento. Mas os 5 de ouros me mostra que vocês estão desgastados, talvez olhando assim para o geral aqui do relacionamento. Se eu falasse assim, qual o conselho que eu dou? Senta, conversa e vejam qual é o tipo de relacionamento que vocês realmente almejam para a vida de vocês. Ainda querem fazer as coisas darem certo? Ainda tem espaço para diálogo? Porque, assim, a partir do momento que vira laço, deixou de ser. Vira nó, deixou de ser laço. Então, o diálogo, eu falaria assim: dialoga. Vê até onde vocês estão dispostos a continuar com isso. Se ambos estão dispostos, entendeu? Eu não vejo algo acabado, mas eu vejo uma tensão muito grande aqui por enquanto, sabe? Mas nada é impossível de resolver, desde que ambos queiram, tá? Porque esses 5 de ouros aqui me mostram um sofrimento. Parece que um tá entregando mais que o outro, entendeu? Então, vamos dialogar aí para ver se é isso mesmo que vocês querem, porque eu sou capaz de apostar que o tipo de relacionamento que vocês almejavam para a vida de vocês não é de sofrimento, não. Gente, gostei de ler para vocês, adorei a live, tô muito mais tranquila agora no final da live. E eu atendo no perfil do Tarô com Amor, tá? Tem o meu link de WhatsApp lá, para quem quiser me chamar e marcar uma consulta. Eu estou ainda com a agenda aberta para essa semana. Quem quiser, por favor, me chame lá pra gente conversar. Eu vou ter o maior carinho e a maior boa vontade de explicar para vocês como é o tarô. Eu amo falar sobre isso, gosto muito de passar essa confiança para vocês sobre o tarô, que é o que é para mim, tá? Então, fiquem à vontade para mandar mensagem, tirar suas dúvidas. Estou totalmente à disposição de vocês, viu? Ah, Nossa, obrigada! nossas gerações agradecendo. Obrigada, gente. Quem mandou a mensagem aí, manda mensagem no privado para Camila. A gente vai salvar a live em colaboração com o perfil dela. Se teve muita interação e a gente não viu, pode ir lá, Gerações, conversar um pouquinho com ela lá também. Vão lá seguir o perfil, ver como é que é a sessão e agendar uma sessão com ela. Agradeço todos que participaram, tá? As mensagens de carinho, a participação de vocês sempre enriquece e é vocês que fazem valer a pena todo o nosso trabalho aqui. A Camila é do time Abrap, ela vai voltar para mais lives aqui com a nossa equipe. Muito obrigada, Camila. E é assim, a primeira live a gente tá ainda chegando em casa, né? Que a Abrap é sua casa também. E depois que a gente já tá em casa, já vem aqui, abre a live e bate papo entre amigos com os nossos gerações. Ai, que lindo! E vamos, gente, acompanha as lives aqui, hein? Tem muito para conhecer ainda sobre cada tema que a Brap traz. Gratidão, gratidão todo mundo aí. Boa noite, até a próxima. Boa noite, até a próxima.